Você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que em espírito e em verdade serve ao único Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Grande e muito digno de louvor, de honra e de glória, é o nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga forças para a tua libertação, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Cristo, fidelidade é um termo com origem do latim fidelis, que significa a atitude de quem é fiel, de quem tem um compromisso com aquilo que assume. E é uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Fidelidade é também uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. Por exemplo, a fidelidade de um amigo ou a fidelidade de um cliente. Fidelidade é ainda uma observância rigorosa da verdade, da exatidão, da reprodução de um objeto, de um texto ou mesmo de um conceito. Fidelidade é uma das grandes características de Deus, o que indica que Deus não desiste daqueles que são dele. Mas Deus também espera que os seus filhos lhe sejam fiéis e não virem as costas para ele. Não o desprezem e nem o abandonem, e que se disponham a servi-lo sempre com muito amor. Emancipação consiste no ato de se emancipar, de se independizar. É o estado de toda pessoa que se liberta de uma tutela e passa a administrar os seus próprios bens e os seus dons livremente. Muito embora a emancipação seja uma tendência natural para todo ser humano, devido ao crescimento físico e intelectual de cada pessoa, e no caso dos filhos de Deus, o crescimento espiritual, ela não compromete necessariamente a fidelidade de uma pessoa para com os seus tutores. Uma pessoa torna-se adulta, contrai matrimônio e
passa a viver a sua vida de forma autônoma, mas também mantenha honra a seus pais e os respeita e os reverencia da mesma forma como fazia antes. A relação de pais, mães, filhos e filhas é um vínculo vitalício, nunca se perde. Nem ainda com a emancipação, e é algo que permanece até depois da morte. A própria lei de Deus nos ensina que os filhos devem sempre honrar os seus pais. E isso é um mandamento com promessa de vida. E no caso de descumprimento, promessa de morte. Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Marcos 7, 10. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Meus amados, quando perguntamos a alguns cristãos acerca de a quem estão servindo, a Deus ou ao homem, todos são unânimes em responder que servem a Deus. Pode provar, meu amado irmão, minha amada irmã, que a resposta será sempre a mesma. Mas na realidade, meus amados, nem todos servem verdadeiramente ao Senhor. Encontramos em todas as congregações pessoas veteranas na fé, algumas veteranas também na idade, e que seguem há décadas na mesma congregação, seguindo ao mesmo pastor, realizando as mesmas atividades de sempre, ou não realizando nada, numa demonstração de fidelidade ao homem, mas em qualquer iniciativa de realizar uma emancipação. São pessoas que, pelo tempo de convívio com a palavra de Deus, já deveriam ter se tornado mestres. Mas que todo o ensinamento adquirido guardam egoisticamente para si. É claro, meus amados, que é louvável a fidelidade entre os irmãos e a fidelidade ao pastor. Mas notem que é fundamental a fidelidade maior a Deus. A ordem de Jesus para pregarmos o Evangelho foi para todos nós, todos os filhos de Deus, não apenas para seus discípulos e pastores. Se emancipar, meus amados, não significa romper o relacionamento com o pastor. Afinal, estamos todos em um constante aprendizado. Mas significa, sim, estender mais um braço e colocá-lo à disposição de Deus e da obra de Deus. Mas quando o pastor não aceita a libertação das ovelhas, que são de Deus, não dele, importa que nós sejamos fiéis ao Senhor. Atos 5, 25. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então
foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Glórias a Deus. Colossenses 4, 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de mantimento sólido. Meus amados, é óbvio que nem todos os irmãos vieram ao mundo para ser pastores. Nem todos receberam essa missão. Porque nem todos temos o mesmo chamado. O Senhor distribuiu os dons da forma como Ele quis e para quem Ele quis. Mas o importante, meus irmãos, é que todos recebemos dons de Deus para fazer a sua obra, com amor e com muita alegria. Porque todos somos membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então, cada um de nós deve administrar os dons de Deus da forma como recebeu. Mas, independentemente dos dons que nos tenham sido concedidos pelo Senhor, meus irmãos, todos temos os sentidos também recebidos de Deus. Nós ouvimos, falamos, aprendemos e, mesmo sem perceber, ensinamos. Então, temos que divulgar também o nosso conhecimento da palavra de Deus. O dever de dar testemunho do amor de Deus e compartilhar com os irmãos os bons conhecimentos que adquirimos é um dos requisitos esperados dos dispenseiros da multiforme graça de Deus. E isso é também parte da nossa fidelidade ao Senhor e também do nosso amor ao próximo. Romanos 12, 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino.
Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 1 de Pedro 4, 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Meus amados, não é razoável que uma pessoa permaneça por décadas a fio sentada no banco da igreja, apenas recebendo ensinamento e sem tomar a iniciativa de também passar a dar algo de si. Ora, a palavra de Deus nos ensina que é mais bem-aventurado dar do que receber. E isso se aplica no âmbito também do aprendizado. Especialmente quando a pessoa já adquiriu um bom nível de conhecimento. É claro, meus irmãos, que primeiro precisamos aprender. Então, precisamos receber. Mas chega um ponto em que temos que passar a ensinar e passar a compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas menos informadas, fortalecendo os irmãos que ainda se encontram fracos na fé. O Senhor nos abençoa, meus amados, para que nós também sejamos abençoadores, para que superabundemos em toda boa obra. E o conhecimento adquirido da palavra de Deus é, sem sombra de dúvida, meus irmãos, a maior bênção que existe nesta vida. Então, essa deveria ser a tendência natural das pessoas. Ensinar, dar de si, compartilhar os seus conhecimentos. Porque é para isso que viemos a este mundo. Viemos para aprender, meus amados, não apenas para o nosso conhecimento próprio, mas também para ensinar, abençoando vidas e conquistando mais pessoas para o reino de Deus. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa
é dar do que receber. 2 de Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Meus amados, existem fatores que dificultam a emancipação de alguns irmãos. São aspectos, meus amados, que precisam ser trabalhados individualmente, principalmente através das orações. A insegurança é um deles. É sempre um desafio, meus irmãos, uma mudança de estado, uma mudança de condição. E alguns irmãos ficam com medo de não dar certo. Ora, meus amados, é preciso confiar em Deus também nesta hora. Quem tem chamado de Deus não pode ter medo, porque é o escolhido de Deus. E o Senhor capacita os seus escolhidos. Vale aqui uma observação, meus irmãos. Essa frase, tida como bíblica, na verdade, não se encontra explícita na Bíblia. Muito embora a grande maioria das pessoas pense que sim. O autor dessa frase, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, foi Albert Einstein, e não algum personagem bíblico. A frase não se encontra na Bíblia. No entanto, o conceito sim está na Bíblia. Vemos no livro de Êxodo, Deus escolhendo as pessoas e dando sabedoria aos seus escolhidos para realizarem a missão para a qual os designou. Outro aspecto a se considerar, meus amados, é que mesmo se não tivéssemos o apoio do Senhor, o que no nosso caso não é verdade, só é possível saber se vai dar certo ou não se testarmos. O medo, meus irmãos, é paralisante e não provém do Senhor, que não nos deu espírito de temor, mas sim de fortaleza, amor e moderação. Êxodo 31, 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. 2 de Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Meus amados irmãos, nós não podemos lutar contra a natureza e tampouco nos insurgir contra os planos de Deus. E também não podemos desperdiçar os dons que Ele nos concede.
Alguns irmãos falam com orgulho, dizendo assim: olha, estou há tantos anos com o pastor tal. Isso é fidelidade. É verdade, meus irmãos, é fidelidade. Mas, na maior parte dos casos, é fidelidade ao homem. Mas aí eu pergunto, e a emancipação? Muitos irmãos não percebem, mas o fato de estar por muito tempo, digamos, décadas, sem se emancipar e tendo dons para isso, e tendo chamado para isso, indica fidelidade ao homem e não a Deus. Porque a pessoa está servindo ao homem e não a Deus. Não é de se esperar, meus amados, que alguém com conhecimento de Deus se recuse a atender a um chamado do Senhor. A Bíblia nos demonstra que todos os que tentaram driblar a Deus se deram mal. Todos os que procuraram dar um jeitinho de se esquivar, de cumprir com a vontade do Senhor, tiveram que voltar atrás e fazer a vontade dele. Moisés tentou argumentar com Deus de que era pesado de boca e pesado de língua, para não ir falar com Faraó e libertar o povo de Israel, mas afinal teve que ir. Jeremias alegou que ainda era um menino, tentando não ter que profetizar contra a nação de Israel, apontando o seu pecado por haverem abandonado a Deus. Mas teve que ir no final. Jonas tentou fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, pregar a palavra de Deus, porque ele achava que a população pecadora de Nínive era um caso perdido. Mas depois de passar 3 dias na barriga de um peixe, ele foi a Nínive e profetizou, falou de Deus, apresentou a palavra de Deus, e muitos se converteram. E, meus amados, até mesmo o rei de Nínive voltou a sua face para o Senhor. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele,
ensinando-vos a vós o que é vez de fazer. Jeremias 1:4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Jonas 3:1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Louvado seja o Senhor. Meus amados, no trecho inicial que apresentamos, vemos a Jesus se compadecendo da multidão, porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Jesus, naquele momento, comentou ainda que a seara é grande, mas que os ceifeiros são poucos. E nos recomendou orarmos ao Senhor para que Ele envie mais ceifeiros para a seara. Nos dias de hoje, meus irmãos, vemos um mundo povoado com pessoas que também andam errantes, porque não tem quem as apacente, quem lhes ensine a verdade e lhes dê um direcionamento. São também ovelhas sem pastor. E a falta de bons pastores, meus irmãos, que se dediquem realmente à obra de Deus, a ensinar as verdades do Evangelho, está levando, inclusive, o povo de Deus ao erro, a viver a ilusão do Evangelho, sendo que, na verdade, estão vivendo uma mentira.
e alguns estão vivendo no judaísmo. Esses irmãos, meus amados, ainda que não o saibam, também são ovelhas sem pastor. Deus manifestou, através do profeta Jeremias, o seu descontentamento com os pastores que dispersam as suas ovelhas e prometeu aplicar sanções contra eles. No livro de Ezequiel, o Senhor revela que está contra os pastores que apacentam a si mesmos, ao invés de apacentar as ovelhas de Deus. O Senhor declara ainda, meus amados, que irá levantar pastores que realmente apacentem as suas ovelhas. Você pode ser um, meu amado irmão, minha amada irmã. E Deus diz ainda que pela falta de bons pastores, Ele próprio se dedicará a apacentar o seu rebanho. Meus amados, não é justo que o Senhor tenha que Ele mesmo cumprir com a missão que Ele atribuiu a nós. É preciso que quem tenha o chamado do Senhor tenha a coragem de se emancipar e se disponibilizar para servir a Ele. Jeremias 23, 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Ezequiel 34, 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas,
e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Louvado seja o Senhor. Meus amados, e com relação ao dever de orarmos ao Senhor para que Ele envie mais ceifeiros para a seara? Existem irmãos que oram ao Senhor por mais ceifeiros, mas não conseguem ver que eles próprios deveriam ser ceifeiros da seara. Muitos, quando pedem ao Senhor por mais pastores para apacentar o rebanho de Deus, não ouvem a voz de Deus dizendo: por que clamas a mim? Marche, siga adiante, seja um bom pastor. É preciso, meus amados, que sejamos bons pastores do Senhor. E o bom pastor, se necessário, meus amados, dá até a própria vida pelas ovelhas. Aqueles que se emancipam pensando apenas na contribuição dos fiéis são os mercenários. Jamais serão pastores. E já foram julgados por Deus. Mas no tocante aos pastores já existentes, meus amados, poucos são os que se dedicam a cumprir com essa ordem de Deus de orar por mais ceifeiros. E quando algum novo pastor se levanta, naturalmente pela mão de Deus, ele não é bem visto pela classe. Pode estar certo, meu amado irmão, minha amada irmã, que a maior objeção é a dos próprios pastores, que não aceitam a emancipação das ovelhas de Deus, porque querem manter sempre controle sobre elas. Eles querem fidelidade a eles, ao invés de fidelidade a Deus. Mas desconsideram que as ovelhas são de Deus. Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Meus amados, depois vem a soberba. Muitos pastores se intitulam os maiores pastores do mundo, os melhores conhecedores da palavra de Deus. Muito embora, meus amados, a maioria deles nem conheça a palavra de Deus na sua íntegra. Conhece vários trechos, mas não conhecem tudo. E, portanto, não estão ensinando as verdadeiras verdades do Evangelho. É impressionante, meus amados, querem ver? Como nos dias de hoje, temos tantas congregações falando de jejum, de batismo nas águas, convocando os irmãos para subir aos montes, para a realização de vigílias,
amados irmãos, tudo isso é inútil. Não serve para nada. Porque são sacrifícios carnais que o Senhor, depois do sacrifício único de Jesus, não recebe mais. E esses são sinais que testificam que a congregação está vivendo o judaísmo da lei de Moisés, ao invés do cristianismo da graça de Jesus. Depois, existe um clima de competição pelas ovelhas, porque mais pastores significa menos ovelha para cada um. E menos ovelha significa também menor arrecadação. É certo, meus irmãos, que a congregação, todas as congregações, precisam cumprir com seus compromissos financeiros. Quanto a isso, não pode haver dúvida nas nossas mentes. Mas, se o próprio Senhor da Seara está buscando por mais ceifeiros, então deveríamos confiar no nosso Deus provedor e não tentar obstruir os planos dele. Não somos nós, meus amados, que temos que deliberar sobre um assunto que já está preliminarmente decidido pelo Senhor. Quem é o homem para contradizer a Deus? Será que o Senhor não é capaz de suprir a necessidade de toda a sua igreja, de todas as congregações? Meus amados, a primeira condição para ser um pastor tem e deve ser conhecer e confiar no Senhor. E ainda existe, meus amados, o caso de pastores que só ordenam novos pastores para que sirvam a si próprios e não a Deus. Mas então você, que já acumulou um vasto conhecimento bíblico, que estuda regularmente a palavra de Deus, que já consegue responder com bastante desenvoltura e desembaraço e segurança a perguntas relacionadas com as Escrituras Sagradas, você que vive a maravilhosa graça de Jesus, você que recebeu dons de Deus para pregar a palavra da verdade e que tem o chamado para apacentar as ovelhas do Senhor, quanto tempo você precisa para se emancipar? Até quando você pretende estar debaixo de aio? Quando é que você vai tomar a decisão de passar a servir a Deus ao invés de servir ao homem? Essa história de que serve a Deus através do pastor já não convence mais. Deus fez de você um ceifeiro e agora Ele espera pela tua fidelidade. Quando é que você terá a coragem de se lançar ao ar e voar como uma águia? Mas, meus amados irmãos, é para voar mesmo, mas voar pregando a graça de Jesus. O verdadeiro evangelho. E não essa lei de Moisés e judaísmo, como muitos estão fazendo. Isso é o que o Senhor espera de nós, meus irmãos. Falar
desfrutarmos da sua graça. Quando Jesus liberou os seus apóstolos para pregar a palavra de Deus, no ato da criação da igreja, ele proibiu aqueles que eram pregadores da lei mosaica de pregar aos samaritanos e aos gentios, que somos nós. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que por ela fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Mateus 10, 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glórias a Deus. Meus amados, Deus nos dá dons. Dons para que usemos em prol da obra dele. Então não se omita, meus amados, por causa do homem, porque é para o Senhor a nossa fidelidade, e é a Ele a quem todos deveremos um dia prestar contas. Poucos são aqueles que irão te incentivar a se emancipar como pastor. Na verdade, meus irmãos, muito poucos. Principalmente se você tiver planos de deixar a congregação. E pior ainda, se você tiver o chamado para formar uma nova congregação. A maioria vai dizer que você não tem o dom, que você não sabe se comunicar, que você não tem a postura ou o conhecimento requerido e que a tua ordenação não provém de Deus, que é um engano. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, ouça a voz de Deus, não ouça a voz do homem. Quem sabe de você é Deus, não é o homem. Jesus nos libertou, meus amados, para que fôssemos livres. E não para que o homem nos mantenha acorrentados. Todo começo, meus irmãos, já é naturalmente difícil. E pior ainda, quando temos pessoas tentando nos desestimular. Mas o fato, meus amados, é que todos já passaram por isso. Todos os pastores também viveram dificuldades no começo. Todos passam, mas depois conseguem transpor as barreiras e vencer. E por que razão você não iria conseguir? O mesmo Deus que os capacitou e os deu segurança, a segurança necessária para ensinar e falar as verdades do Evangelho, é o Deus a quem você serve. E é o mesmo Deus
que está te convocando para a seara. Há tempo, meus amados, para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para aprender e tempo para ensinar. Tempo para ser pastoreado e tempo para pastorear. Tempo de estar debaixo de aio e tempo de se emancipar. Mas todo tempo, meus amados, é tempo de servir a Deus. Não podemos parar no tempo. A nossa emancipação, meus amados, não é uma decisão nossa, é uma decisão de Deus. E quem não concordar está em desacordo com a palavra de Deus. Está contrário à vontade de Deus. E está se opondo a que o Senhor traga mais ceifeiros para a seara. Nesse caso, meus amados irmãos, é melhor que a pessoa se liberte mesmo, e logo. É muito difícil, eu diria, que é quase impossível que uma pessoa veterana na fé ainda não tenha recebido dons de Deus para realizar a sua obra. Mas se você ainda não recebeu dons ou precisa de outros dons adicionais do Senhor, ore a Deus. Peça ao Senhor. E peça também ao Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, sabedoria. Dons e sabedoria. Mas jamais, meus amados, negligenciemos o chamado de servir ao Senhor. Sejamos, meus amados irmãos, sempre leais para com os homens, mas fiéis para com Deus. É Deus que nos escolhe, nos predestina, nos dá os dons, nos emancipa. E tudo o que precisamos fazer é provar a nossa fidelidade a Ele, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Louvado e exaltado seja o nosso grande Deus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas chamadas. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quem cresce na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pode mais ser contido no mesmo espaço. Amém? Amém. Glórias a Deus.